Shabbat Shalom. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o canal Israel no Caminho, com estudo das Parashot, e aquela porção reservada semanalmente para a gente estudar e aprender um pouquinho mais, né? É muito bom ter vocês aqui. Um Shabbat Shalom a todos e Shabbat Shalom para a Wanda, que está aqui hoje comigo, para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom todo mundo, Shabbat Shalom Alex, e como Alex disse, que a gente possa realmente transmitir alguma coisa, não muita coisa, porque tudo depende da gente, mas que a verdade. gente possa transmitir um pouquinho daquilo que a gente está estudando. É Shabbat verdade. Shalom a todos. E dessa vez a gente tem uma paraxá dupla. A gente está na 51ª semana do ano, e a paraxá é Nitzavim, que é parados, e Vayelech, que é e passou. E a gente vai tentar entender o que são esses textos, né? Na Torá, nós temos Deuteronômio 29:9 até 30:20 para o Nitzavim, e 31, do 1 ao 30, para o Ipassou. Para Haftará, Isaías 61:10 até 63:9, para Nitzavim, e para Vayelech, 55:6 até 56:8. Na Brit Hadashah, Romanos 3, do 9 ao 20, para Nitzavim, e para Vayelech, 2 Coríntios 5, 1 a 10. E Terrilim, Salmos 81 e Salmos 65. Gente, tem bastante material. Não vai dar para a gente falar tudo, senão vocês iam ficar aí umas 2 horas. Então, a gente deu uma selecionada um pouquinho do que a gente vai falar. E acho que é importante a gente saber o que é esse texto, Nitzavim, parados, e Vayelech, e passou. Nitzavim, parados. Parados é parados não fazendo nada? Não, 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 não é nada disso, não. Estava parado, o povo inteiro estava parado, se preparando para entrar na Terra Prometida. Sempre lembrando, Deuteronômio são os últimos 2 meses antes da entrada do povo para a Terra Prometida. Então, eles estavam parados lá, estavam estacionados ali para que pudessem estar preparados para entrar lá, né? E em Deuteronômio 29, começa assim com uma instrução fantástica, né? Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Esse é o versículo 9. Wanda, que aliança é essa? Pois é, Deus fez várias alianças. E o que é aliança? Aliança é algo que para o povo entender. Então, essa aliança, Deus, Adonai, fez para o povo, são as condições que o Senhor Adonai mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito no Monte Sinai. Então, se viu, estão sempre dando alianças para que as pessoas possam entender, porque, como eu falei, a gente tem, infelizmente, muitas vezes a gente precisa repetir. Então, Adonai repetia as coisas. Vocês viram as pragas, os milagres, outras coisas espantosas que Deus, que o Adonai fez. Eles presenciavam tudo, viram tudo. Então, precisava realmente agora entender. Portanto, aí no Deuteronômio 29, 9, portanto, cumpram todas as condições dessa aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Ele está fazendo essa aliança com vocês hoje para que sejam o seu povo escolhido, para que ele seja o Deus, o Adonai de vocês,
conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança é feita com todos os descendentes que ainda não nasceram. Nós não nascemos naquela época, nós nascemos hoje. E essa aliança é válida para nós, para você, Alexandre, para mim, para os filhos, para os netos, desde aquela época, que essa aliança é uma coisa que é para sempre. Vamos crer que Adonai que é o melhor, vamos entender, não é crer, porque crer é realmente com o coração, mas vamos entender com a mente que Deus sempre, Adonai sempre quis o melhor para nós. Então, vamos entregar as nossas aflições, nossas dificuldades, para o Deus que possa nos dirigir, como ele dirigiu o povo. Eles saíram do Egito, onde eram escravos, e foram para uma terra prometida. Que bênção! Então, a terra prometida é Deus. Então, vamos confiar nele. Você acha que dá para confiar num Adonai Todo-Poderoso, Alexandre? Só pode. Você não confia no mundo, não confia no que está à tua volta, mas a gente só pode confiar no nosso eterno Deus, no nosso Adonai, porque Ele que nos deu tudo, Ele que nos criou, Ele que nos preparou para isso. Aqui no Nissabim, Ele está preparando as pessoas para entrarem nessa terra prometida. Ele foi repetindo, lembrando, essa é a nova geração, não é a geração que passou o Mar Vermelho, não, porque eles não foram fiéis a Deus. Dessa nova geração, só duas pessoas iam entrar na Terra Prometida, que eram maiores de idade na época, que seriam Josué e Caleb. Então, esse é o ponto importante. Essa geração nova estava sendo toda renovada. E Deus lembrava para eles todos os feitos. Ele usava Moisés para falar isso, né? E ele lembrava para eles todos os feitos. E você falou uma coisa muito interessante, Wanda. Você falou, a gente não estava lá naquela época, mas o que ele falou para o povo que estava ouvindo vale para a gente hoje. Nós temos que nos agarrar nessa palavra de Adonai, nessa palavra de Deus, lembrar dos 10 mandamentos, lembrar da importância disso para conosco, lembrar, quer ver, tem um versículo aqui que eu acho muito legal, em Deuteronômio 30, no versículo 2, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma e de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Veja só, tem uma profecia aí. Deus está falando através de Moisés, ele está falando assim: olha, vocês vão se afastar de mim, mas quando vocês retornarem, quando vocês me reconhecerem novamente como o Deus de verdade, aí sim eu terei compaixão de vocês e vou trazer de volta vocês. Quer dizer, eles iam ainda entrar na terra prometida, mas porque eles rejeitaram a Deus no futuro, né? E Deus falou: vocês vão me rejeitar, vocês vão se arrepender e eu trarei vocês de volta de onde vocês estiverem. Isso está acontecendo hoje ainda, né? Israel, as pessoas estão voltando para Israel ainda hoje. Eu acho isso fantástico. Agora, você vê o seguinte: tinha a necessidade de fazer uma escolha. O que você pode falar sobre isso, Wanda?
Olha, uma coisa que eu posso falar, porque aconteceu comigo também, que eu vou dar o testemunho, mas como você falou dos mandamentos, uma das coisas que eu vi no Deuteronômio 30 é assim, os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês não são difíceis de entender e nem de cumprir. Os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês guardem no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. E agora, quanto à escolha, de novo, é uma escolha. Deus é tão cavalheiro que ele não entra se você não abrir o coração. E eu, quando era jovem, estava andando, indo para a escola, e ouvi uma voz. E essa voz disse: escolhe o que você quer, se você quer o bem ou o mal. Eu falei: eu quero o bem. E olha, eu achei isso no Deuteronômio 30:15. Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Adonai, o nosso Deus, obedeçam o que ele manda e fiquem ligados com ele. Olha, ligado é entender, como ele disse, não é difícil de entender, nós precisamos abrir o coração e entender que ele não é o político, não é ninguém, é simplesmente um Deus todo-poderoso que fez tudo isso. É tão lindo e nós precisamos obedecer. Então, vamos escolher sempre, sempre o lado bom. Ame o Senhor, o nosso Adonai, obedeçam ao que ele manda e fiquem ligados com ele. Fiquem ligados, olha que lindo, vamos ficar ligados, não é? A gente vê, pelo menos eu vejo na minha vida, antes e depois, quando eu entendi quem é o Adonai. E Deus pensou em tudo, pensou naquela época, hoje, sempre. Está vindo coisas muito difíceis, mas a gente tem que realmente pôr o nosso coração naquilo que ele falou. Vamos escolher o bem, não vamos devolver o mal com o mal, vamos escolher o bem, sempre o bem. Você não acha, Alexandre, que a gente tem essa opção? O melhor é o que eu acho, tá certo? Normalmente a gente fala, o pior é que eu acho. Não, é melhor que eu acho isso realmente. E lembrando, né, a gente começou com o versículo 9 do Deuteronômio 29, que diz assim: sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Ou seja, Deus está dando uma promessa. Você quer prosperar, você quer progredir, você quer crescer, você quer fazer família, você quer abraçar as pessoas, você quer ensinar as pessoas. Isso é prosperidade. Dinheiro também, mas a prosperidade é esse conjunto de coisas. Então, é assim, siga fielmente os termos dessa aliança, siga fielmente o que Deus contou para vocês. Siga fielmente os mandamentos dele, os princípios dele, que, em resumo, o que que é amar a Deus sobre qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais nem menos, mas amar o próximo como a si mesmo. Isso, no fundo, é como as coisas são. E a escolha depende de você. Como a banda falou, Deus não invade a sua vida. Deus quer que você faça escolha. Ele vai estar lá falando, meu filho, escolhe falar comigo, desliga a TV, desliga Facebook, desliga o que você quiser, vícios que às vezes a gente tem, videogame, escolhe, tá? Mas escolhe a Deus, liga em Deus, ligue-se em Deus. Muito legal, Wanda, legal mesmo. Eu queria falar um pouquinho da segunda paraxá, que é o "e passou", né? A gente podia dizer assim, e passou a bola. Você estava num jogo, né? Você pegou e passou a bola para o outro jogador para ele ir lá e marcar o gol. O que aconteceu é que Moisés já foi ficando velhinho, e ele já estava nessa época com 120 anos de idade, mais do que eu, mais do que a Wanda, mais do que você.
e estava na hora de passar o bastão, de passar a bola. E nesses 40 anos no deserto, Josué estava sendo preparado para essa passada de bola. E foi nesse momento aí, então, no Deuteronômio 31, que essa passada de bola aconteceu. Moisés passou a liderança para o Josué. Ele começou a ser empossado como o novo líder perante todo o povo. Só que Deus provocou uma divisão, porque o Moisés ele cuidava de tudo. Ele, junto com Arão, digamos assim, o irmão dele, cuidava tanto do comando, do governo desse povo, quanto da parte espiritual do povo. E agora, com Josué, Deus decidiu fazer uma divisão. Em vez de Josué cuidar também da parte espiritual, claro, ele dava testemunhos e tudo mais, mas ele cuidava da parte de conquista, da parte de cuidar das tropas, de determinar os próximos passos, de como entrar na Terra Prometida, né? Sempre dirigido por Deus, mas era ele que ia lá à frente e ia executar. E também, para a parte espiritual, Deus colocou quem? Colocou os levitas, aquela tribo especialmente separada e escolhida por Deus para ministrar toda a parte espiritual. Então, no versículo 10, diz assim: E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, isso já tinha uma explicação lá atrás, né? Durante as festas a festa das cabanas, ou Sukkot, né? A festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem essa lei, terão de ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Eles estão à beirada de entrar na Terra Prometida. Eles ouviram durante esse período de 2 meses toda a lei, tudo que Deus quis ensinar, ele foi ensinando para eles, foi preparando eles para a entrada na Terra Prometida. Aí eles iam passar por um tempo de conquista na Terra Prometida, né? Ia ter muita luta. Deus ia à frente deles, porque Deus prometeu que daria essa terra para eles, né? Mas eles tinham que ser relembrados disso. Relembrados disso. Aqui diz, cada 7 anos, obrigatoriamente eles tinham que ouvir tudo. Mas também, em outra parte de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, Deus fala assim, olha, repete essas palavras, ensina essas palavras para os teus filhos, de manhã, à noite, quando você se assentar, ou quando você caminhar. Ou seja, toda hora é a hora. E você está lembrando a seus familiares, pode ser filhos, pode ser sobrinhos, pode ser primos, pode ser pais, pode ser quem quer que seja, porque às vezes os pais esquecem também, né? Relembrar o que Deus falou, porque isso é muito importante na nossa vida, a vida de cada um de nós. E você acha isso importante, Wanda? Acha importante ficar relembrando a palavra de Deus para os nossos filhos, para amigos? O que você acha? Eu não só é tão importante que por quê? Por que que é importante? Porque nós esquecemos as coisas. Às vezes a gente esquece o que fez ontem, o que comeu. Imagina
os mandamentos que o Adonai deu. Então, uma coisa que a gente faz é repetir, repetir para que a gente possa cada vez mais entender e depender dele. Depender não é ser burrinho, não, é pedir para ele uma orientação, como que eu faço, como que eu não faço, e ver o amor que Deus tem por nós. Deus tem muito amor. E uma coisa que eu vi no Isaías 62, Alexandre e telespectadores, por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação com as chamas, como as chamas de uma tocha. Quer dizer, Deus está sempre com a gente, sempre orientando, mostrando, e a repetição vem exatamente por isso, para a gente não esquecer, não duvidar e saber que a justiça, que a verdade vai reinar sempre, porque quem fez os céus e a terra é Adonai. E não é, não, é lindo, é tudo lindo, não foi o cientista, não foi o cientista, foi um Deus que preparou tudo isso e preparou a ciência também. Então, vamos repetir isso, vamos ver a futura geração que virá. Está tudo meio difícil, está tudo perdido, mas nada está perdido quando nós temos o Adonai dentro do nosso coração. Então, vamos escutar sempre, sempre a verdade, porque a verdade vem dele. Ele é a verdade, ele é a palavra. É verdade, Wanda, você falou. Você não falou tudo, mas falou quase tudo, né? É tanta coisa, gente, que a gente tem que estar permanentemente lembrando disso. Aí Deus deu uma instrução interessante para Moisés, né? No versículo 24 do capítulo 31, ele diz assim: Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Que coisa, né? Quer dizer, a lei, na verdade, ela diz assim: olha o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, ela acaba sendo um testemunho para a gente se eu estou fazendo a coisa certa ou a coisa errada. E por isso a gente tem que lembrar de ler a palavra de Deus todo dia. Eu posso ler um pouquinho só, posso ler um versículo só, mas eu tenho que ler e refletir a respeito, porque Deus sempre vai ter alguma coisa para falar para mim, falar para você, falar para a tua família. Pode ter certeza, Deus quer que você se aproxime dele o tempo todo, né? Quando a gente clama a Deus, o que que a gente está fazendo? A gente chama isso de oração. Eu estou conversando com Deus, não é algo repetitivo, não, é Deus, eu tenho que abrir o coração, falar: Deus, ó Senhor, o Senhor vê, olha só o que está acontecendo, eu não sei o que fazer, eu preciso da tua ajuda, e pode ter certeza que Deus vai te dar uma indicação do que você deve fazer. Deus age, Deus está ouvindo, e a gente tem que ter o coração voltado para Ele, porque se você não tiver o coração voltado para Ele não vai ficar satisfeito com você. A É gente verdade. pisa na bola, eu sei. Até a Wanda pisa na bola de vez em quando. Eu piso mais, tá? Mas é assim, Deus quer ouvir a gente, Deus quer conversar com a gente, Deus quer encher o nosso coração de alegria. Aí no Isaías 55, lá no versículo 6, ele diz assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Ó, é possível achá-lo. Você pode achá-lo. A hora que você quiser se aproximar de Deus, ele vai estar ouvindo você. Enquanto você estiver vivo, em carne e osso, a hora que você quiser se aproximar de Deus, ele está pronto para te ouvir e para te ajudar. E aí, em Isaías 56, também, versículo 6 e 7. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor. Então, ele está falando não só ao povo judeu, ele está falando a
todos nós, qualquer um de nós, não importa a sua origem. Eu posso ser paulistano, eu posso ser baiano, eu posso ser curitibano, eu posso ser português, espanhol, árabe, chinês. Escolhe a nacionalidade. Veja onde você nasceu, fala, aplica-se a mim? Sim, aplica-se a você também. A você também se aplica. Então, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, louvar a Deus, honrar a Deus, todos os que guardarem o sábado, ou seja, está sempre permanentemente voltados para servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, deixando de profanar o sábado, ou seja, não desprezando isso, e se apegarem à minha aliança, olha a aliança, aquela aliança desde o início. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. E como é que ele vai fazer isso? No Salmo 65, ele diz assim: ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Outro dia me perguntaram, escuta, você às vezes usa o nome Jesus, outras vezes você usa o nome Yeshua. Por que isso? Primeiro, Yeshua é o nome do ungido de Deus. Messias é o ungido. Quando a gente diz Yeshua HaMashiach, a gente diz Yeshua, o ungido de Deus. E Yeshua significa salvação. Aí, quando você vai na Brit Hadashah, você tem Jesus Cristo. Jesus é a tradução do nome Yeshua. E Cristo é o ungido, ou seja, é a tradução de Messias. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando de Yeshua HaMashiach. É importante a gente colocar isso na nossa mente. E aqui no Salmo 65, ele está falando exatamente isso. Ele diz assim: tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Quem pagou o preço do meu pecado, da Wanda, do seu, da sua família, do seu vizinho, desses governantes que estão aí, que às vezes não obedecem a Deus, o pecado deles está pago, eles só precisam entender quem é Deus e aceitar Deus. E é isso que nós temos que orar. Então, eu queria fazer uma oração. Você me permite fazer oração, Wanda? Eu faço para a gente terminar. Claro. Deus Pai amado, Adonai, Santo Deus, nós estamos na tua presença, no santo nome de Yeshua HaMashiach, sempre para te louvar, falar da tua santidade, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Nós dependemos do Senhor e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos porque nós precisamos do Senhor. A cada dia, a cada instante, dirige-nos, pega na nossa mão. Pode ser na mão direita, esquerda, qualquer uma delas. Mas pega na nossa mão e dirige-nos, porque nós dependemos do Senhor. E eu quero desejar a todos vocês um Shabbat Shalom, aquela paz que só Deus, só Yeshua pode proporcionar para nós. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom todo mundo, Shabbat Shalom Alexandre, e que o Adonai continue dirigindo nossas vidas e dando o Shalom. E muito Shalom, porque nós precisamos, no mundo tão difícil que nós estamos vivendo, tão complicado, mas com a proteção do Adonai, nós estamos bem. Então, eu desejo isso para todo mundo. Um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau, tchau, gente.